Olá, pessoal, sejam bem-vindos ou bem-vindas à nossa aula de investigação de queixas. Eu sou o Felipe Modesto, gerente de produtos da Stark do Brasil, e estou trazendo esse tema devido aí ao apelo mesmo dos diversos clientes e também por ser algo que aparece com muita recorrência no suporte técnico. Muitos casos de aparelhos que nem precisariam ter sido enviados para reparo, para conserto, ou então casos de profissionais fonoaudiólogos que pedem ajuda em algumas situações, mas não coletaram informações suficientes para a gente nem ao menos iniciar um processo ali de ajuda, né, para sanar aquela queixa. Tá? É um tema bastante complexo, por isso eu peço que você assista do computador, né, assistindo ali com uma possibilidade de anotar, ao invés de assistir no carro, né, quando a gente está ali em trânsito ainda, porque é um tema bastante denso, tá bem? Essa aula ela começa abordando um pouco dos motivos, né, que alguns pacientes têm queixas na adaptação. É engraçado que a gente pega pessoas com perdas auditivas muito parecidas e às vezes um se dá bem desde o início, enquanto o outro ele não gosta, né, da adaptação inicial, né? Por que isso acontece, né? Depois eu passo pelo raciocínio, né, o passo a passo ali de entender a queixa, né, o que ela é, de fato, no detalhe, como você investiga e, por fim, claro, como resolver, dependendo do que está acontecendo. E a última etapa é como desenvolver o raciocínio clínico para realizar o teste de hipóteses. Né? Isso porque a resolução de queixas, pessoal, nada mais é do que um teste de hipóteses, tá? Você supõe que algo está errado, testa e vai fazendo assim com cada uma do que está envolvido ali no processo da adaptação. Então, se a gente for começar ali, né, entendendo por que né, alguns pacientes se dão bem de cara, outros não, né? Por que isso acaba acontecendo? Primeira coisa, o audiograma ele é apenas um dos dados, né, que a gente tem. Não é porque duas pessoas têm a mesma audiometria que elas têm a mesma audição, na experiência da audição, né? Então, a primeira coisa é o histórico do paciente. A gente tem que entender, são pessoas que já adquiriram a linguagem, né? Ela está num período pré ou pós-lingual. Essa perda foi adquirida ou ela é congênita, né? Está presente desde o nascimento. Uma outra coisa importante é em relação à forma de uso do aparelho, né? Quantas horas por dia esse paciente está utilizando? Será que ele utiliza todos os dias? Tá? Porque vamos partir do princípio de uma adaptação bem feita, né? No sentido de ajuste da prótese. De nada ajuda essa adaptação bem feita se o paciente utiliza 2 horas por dia. Né? E aí eu coloco o exemplo da academia. Gosto muito de orientar os clientes a utilizá-lo nas suas práticas, porque isso ilustra bem essa situação. Né? Se você quer ter lá um físico, né, bacana, se você for só uma vez da semana na academia, você não vai atingir isso, ou pelo menos não rápido. E se você também for, 4, 5 vezes na semana, não é no primeiro mês que você vai atingir esse objetivo, né? Lembrando que o aparelho auditivo, ele é um componente do processo de reabilitação auditiva, tá? Ele não é algo ali que você coloca na orelha e imediatamente os problemas estão resolvidos, você devolve a audição da pessoa, né? Você não devolve, você reabilita. Então, é um processo, ou seja, não é algo que vai acontecer na hora, tá bem? E requer constância. Então, se você vai lá, olha o data logging, e tem que olhar o data logging com muita frequência, e verifica que o paciente está usando pouco, vamos entender o motivo. Né? Você sabe que ele usa pouco porque o data logging não mente. E aí você tenta entender o que é que está acontecendo. Se ele não usar corretamente, às 8, 10, 12 horas por dia, ele não vai se adaptar bem nunca, tá bem? Outra coisa, antes da adaptação vem a seleção. Né? Eu pego muitos casos, o nosso time pega muitos casos no suporte de problemas, como por exemplo, o aparelho está fraco, né? Ele não vê diferença. E aí se você utiliza a nossa ferramenta de seleção de potência e de ventilação, que é sempre entregue nos treinamentos, você vê que era uma pessoa que deveria ter um receptor P ou receptor 60 e na verdade está com receptor 50 ou 40, tá? Eu coloquei a receita aí porque numa receita, dependendo do que você vai fazer, a manteiga ou ela tem que estar geladinha, ou ela tem que estar derretida, tem que ser adicionada ao final ou no começo, né? Não adianta nada você esperar
você fazer a receita, né, que é o processo inicial, errado e querer esperar o resultado final lá na frente, né, diferente daquilo. Né? Se a receita te fala que para o cookie ficar molinho você precisa usar manteiga derretida e você vai lá e usa manteiga durinha, ele não vai ficar como você esperava. Né? Então, se você selecionou as características eletroacústicas erradas, ou seja, a base da adaptação, você não pode esperar algo diferente lá na frente, que é o resultado do paciente, tá bem? As expectativas, né? É nosso dever ali, enquanto profissionais fonoaudiólogos, explicar para o paciente como funciona o processo da reabilitação. Né? Aí eu falo em especial para as perdas adquiridas. A gente sabe que a maioria das perdas elas vão acontecendo gradativamente, né? Por exposição ali a ruído, né? E aí a gente tem então um sistema auditivo que ficou por muito tempo silente, né? E aí a gente vem com uma prótese da noite para o dia e tem que utilizar, né? Explicar para ele que é um processo que vai melhorando com o tempo, assim como lá da academia, que eu mencionei há pouco, para que você trabalhe muito bem o que esperar deste aparelho auditivo. Né? Isso vai ser de extrema importância, porque se a expectativa ela é criada de uma maneira adequada, ele não vai se frustrar. Se você falar para um paciente, olha, eu tenho aqui um aparelho auditivo para você que você vai sair daqui ouvindo tudo. E não é verdade, você quebra, você frustra essa expectativa. Né? Então saiba trabalhar isso, faça um trabalho limpo. Né? Explique para ele que algumas pessoas... quanto tempo demora? Depende do tanto que você vai usar, depende do tempo de privação sensorial, né? Que você ficou sem utilizar o aparelho. E a gente sabe que a média é entre 5 a 10 anos que as pessoas têm perda auditiva e vão atrás, e demoram para ir atrás do aparelho, né? Sempre expliquem isso para o paciente, né? Deixe isso bem claro. Eu gosto de usar o exemplo de quando a gente acorda de manhã, né? Que a gente abre a janela e aquela claridade, ela incomoda o olho no início, não é? Por quê? A gente estava muito tempo sem estímulo visual, a gente estava dormindo, por exemplo, né? É a mesma coisa da orelha sem som, né? O olho sem o estímulo visual, ambos são órgãos sensoriais. E aí só que ele não fica assim o dia inteiro, ele vai se adaptando, ele vai se acostumando, né? E aí você vai pra rua e aí fica tudo resolvido, né? Sempre trabalhar esses exemplos com eles para eles entenderem o que é que está acontecendo, tá bem? E entenderem que é um processo paulatino na maioria das vezes e que vai exigir muito do esforço dele. O fato dele ter comprado o aparelho, né, não garante automaticamente o restabelecimento da audição, né? Vai exigir também que ele utilize, né, com o tempo. Certo, né? Expliquei aqui um pouquinho dos diversos motivos, né? Existem muitos outros, né, que fazem com que as queixas aconteçam, né? Mas o que fazer uma vez que elas apareçam, né? O seu paciente... ele fala que com o aparelho está fraco, que o aparelho está ruidoso. O que é que você faz, né, numa situação dessa? E aqui que eu começo a trazer para vocês, pessoal, que as queixas elas são diversas, tá bom? O que eu quero dizer com isso? De diversas naturezas, né? Tem aparelho fraco, forte, ruidoso, intermitente, enfim. E por conta disso, existem diversas possibilidades de conserto, tá? O grande problema, que um dos principais motivadores até para eu realizar essa aula, é que as pessoas saem realizando tentativas de conserto arbitrariamente, de uma maneira sem raciocínio por trás, né? Se você não sabe a causa da queixa, né? Então a queixa é aparelho baixo. O que causa esse aparelho baixo, né? Se você não sabe isso, você não sabe a resolução. Você até pode acertar no escuro, né? Mas você corre um grande risco de errar, tá? Não é algo simples, tá? No sentido de que não é algo no sentido que o paciente chega e fala, o aparelho está baixo, ok, vou lá e aumento o volume. Não é simples, tá? O paciente traz uma queixa, você tem que devolver no mínimo umas 3, 4, 5 perguntas, tá bem? Por isso que eu digo que o processo de investigação de queixas, ele é complexo, tá? Porque você tem que fazer perguntas, você tem que fazer investigações, que eu vou mostrar ali, tá bem? As queixas, elas têm diversas causas, tá bom? A mesma queixa, né? Então, por exemplo, o aparelho fraco pode ter a causa, como causa, né? Um ajuste físico do molde ao aparelho,
o ajuste fino de ganho, né? O problema é que todo mundo acha que as queixas provêm de ajustes finos. Tudo se resolve com o ajuste de um canal específico ou de uma entrada específica, tá? O que não é verdade, né? Muitas das coisas podem estar acontecendo ou por um problema físico ou porque a pessoa simplesmente ainda não está no ponto da adaptação, né, que ela vai ter o melhor desempenho com a prótese, tá? A quebra da expectativa, como a gente comentou há pouco, defeitos técnicos, claro, né? Não podemos excluir aí a possibilidade do aparelho estar de fato com problema, e também mau uso, né? O mau armazenamento ou cuidado ali de limpeza com o aparelho pode gerar, então, queixas para o paciente, tá? Para simplificar esse processo, né? Então, como que eu faço? O que é que eu faço, né? Eu coloquei aqui o passo a passo da investigação, 3 grandes passos, né, da investigação clínica das queixas, tá bem? E talvez essa seja a parte mais importante, assim, em termos de processo dessa aula. Então, a primeira coisa é descrever a queixa em detalhes, tá? Eu vou dar um exemplo, antes de começar, na verdade, de caso que eu já vi, que se você não investigar, e por que eu falo investigação ao invés de resolução de queixas? Né? Porque resolver é só o final, resolver é a parte mais fácil. O que é difícil é investigar e encontrar o que está acontecendo, tá? Uma vez, um paciente chegou para a fonoaudióloga e falou que o aparelho não carregava. Tomem cuidado com o que os pacientes falam que está acontecendo. Não é por maldade, né? Porque muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo. Então, o cara pôs o aparelho para carregar e ele tirou de manhã, pôs na orelha e não ligava. É intuitivo, né? O aparelho não carregou, tá? Depois de conversa, enfim, pulando para o fim da história, né? Este aparelho estava com o filtro de cera completamente bloqueado. Então, o aparelho carregou. Quando o paciente tirou o aparelho pela manhã, o aparelho ligou. Só que com o filtro bloqueado não sai som, né, gente? E com isso, o paciente chegou ali à conclusão de que não carregava, ao invés de que pudesse estar mudo, quebrado, enfim. E foi assim que a queixa tinha chegado para a gente no suporte, né? Então, se a gente tivesse realizado uma investigação antes de olhar ali o aparelho, trocar o filtro, a gente teria evitado um problema como esse, tá bem? Então, a primeira coisa é descrever a queixa. O aparelho está fraco. Mas está fraco como? É o tempo inteiro? É em alguma situação específica? Aí você dá exemplos de som. Né? Eu gosto muito de dar exemplos. Por exemplo, aqui na sala de atendimento, que é um ambiente acusticamente bem favorável, né? Na maioria dos lugares. Ah, não, aqui dentro é bom, mas quando eu vou para a rua, aí, você já fica esperto. Né? Tem a ver no silêncio, então, com entradas mais fracas, provavelmente esse som tá bom, esse som tá adequado. O problema é a fala no ruído, né? Tem alguma relação com frequência? Mais os sons agudos ou os sons mais graves? Tá? E cuidado quando o paciente fala que é o som agudo ou é o som grave. Já ouvi casos até de pessoas que utilizam o termo estridente e na hora que você vai de fato investigar, a queixa era de sons com sons graves, né? Então é preciso tomar muito cuidado, né? Sempre demonstra um som agudo, um som grave para ele, imita ali para ele, para que ele aponte de fato qual que é que está acontecendo o problema. É importante entender se é um problema de audibilidade, que é diferente de inteligibilidade, que é diferente de conforto, tá? Essas sensações. Audibilidade é se ele escuta ou não, ele detecta o som ou não, né? Inteligibilidade, ele consegue distinguir o som ou não, ele não entende o som. Ou se ele entende, né, tá audível, claro, ou está desconfortável, tá? Enfim, são 3 pontos ali importantes que se correlacionam. Tem relação com o movimento? O problema aparece quando eu levanto, quando eu mexo a cabeça, quando eu aperto o aparelho, né? Movimento ou algo físico assim, né? E claro, locais e situações em que a queixa se manifesta, tá? Então, se é uma questão de queixa de qualidade sonora, tenta entender, tem algum ambiente que o senhor frequenta ou a senhora frequenta que o aparelho funciona perfeitamente, né? E qual que é o pior, né? Em que situação, tá? Porque aí você vai estabelecendo um raciocínio por trás, né? Se o aparelho está ruim em todas as situações, provavelmente é algo do seu ajuste ali que não está legal, né? Ou se ele fala que é uma situação específica, você tenta extrair ali o que é que pode ter naquele ambiente que está causando aquele problema, tá bem? A segunda coisa é a inspeção, né? Depois de descrever a queixa,
né, em detalhe, né, que você sabe se ela é contínua, se ela é intermitente, se ela melhora com alguma coisa, tem alguma coisa que você faz que melhora, você vai inspecionar, né, inspecionar tudo. Né, a otoscopia, né, muitas vezes negligenciada, ela é de extrema importância. Eu já tive também casos de aparelhos que estavam perfeitinhos ali olhando o aparelho e o paciente se queixa de aparelho fraco, tá? Ou mudo, né? O aparelho perfeito, o receptor estava funcionando adequadamente, e aí a gente foi fazer a otoscopia e viu uma rolha de cera, né? Não é toda a rolha de cera que vai entupir o filtro, às vezes a rolha não está em contato com o filtro de cera, tá? Então, olhar a orelha para ver se o caminho está desimpedido. A inspeção visual do aparelho auditivo. Então pega o aparelho, olha na mão. É muito bacana aquelas lupas ou lentes de aumento. Tem umas que ficam fixas na mesa de atendimento. A gente tem aqui na fábrica, e você encontra em qualquer site de varejo, bem baratinho. Elas vêm com um LED bem potente, aí você liga e aí você vê. Né? Olha, olhando o aparelho, tem algo que me chama a atenção, algo que está raspado, ou o revestimento dos pinos de carregamento perdeu a cor, por exemplo, né? Algo nesse sentido. Ouvir o aparelho com o esteto, né? Tem muitos casos em que quando a gente devolve as perguntas para o fonoaudiólogo, a gente pergunta, quando você auscultou, o que você percebeu de diferente? Aí a resposta é, não auscultei. Se você tem uma queixa de qualidade sonora, é fundamental que você ausculte o aparelho, né, com o seu estetoclip, tá? Então, enfim, esse é um passo bastante importante. Realizar a autoverificação, né? Os aparelhos da Starkey são os únicos que possuem a função de autoverificação, que pode ser realizada tanto pelo software, né, durante a programação, como também o paciente tem a liberdade de fazer isso pelo aplicativo dele. Muito simples de utilizar, né? O aparelho sobre a mesa, você vai lá, aperta para começar o diagnóstico e verifica se tem algo falhando nessa autoverificação ou não, para também te ajudar a ter uma ideia do que pode, qual componente ali, né? Tentando fazer um topo diagnóstico de onde está o problema, tá? E também conferir com o paciente como que ele está manuseando o aparelho, higienizando, onde ele armazena na sua casa. Eu digo isso porque já houve casos de pacientes que vieram com aparelhos mais antigos, mas que sempre oxidavam, né? O paciente ficava com alguns meses com o aparelho e oxidava. E aí depois de perguntar, onde que o senhor guarda o aparelho? Eu guardo no banheiro, porque eu vou tomar banho, já tiro e já deixo ali o carregador, né? É um absurdo guardar aparelho auditivo, carregador, dentro de banheiro ou de cozinha, né? Um ambiente que seja altamente úmido, né? De tempos em tempos, é importante pedir para o paciente mostrar para você na frente ali como que ele põe e tira o aparelho, como que ele limpa, tá? Ao invés de você mostrar e falar se é assim, né, não faça isso, porque eles sempre vão falar que sim, é assim que eu faço. Peça para eles fazerem, tá? Já tive também casos de pacientes que falaram que o aparelho estava fraco e era simplesmente a oliva quase no tragos da pessoa, né? A gente empurrou a oliva, passou o problema, né? E a terceira etapa, né, dessa macro etapa é de fato realizar a ação corretiva, né, o conserto, vamos dizer assim, a resolução da queixa. Vocês percebem que a parte mais complexa é o processo de descrever a queixa, né, em detalhes. Você tem que ter completo domínio de como que aquilo acontece, em que situações, que tipo de som, se tem relação com a entrada ou não, né? A inspeção, você olhou esse aparelho, um detalhe, você olhou na lente, você olhou a orelha do paciente, você realizou o processo de autoverificação, né? E por fim, resolver as queixas, né? Que é o que a gente vai falar agora. Eu trouxe algumas queixas que são mais comuns no dia a dia. O aparelho está fraco, né? Aí a foto, na verdade, é só, né, de brincadeira, né? Na verdade, aconteceu de verdade com uma cliente. A queixa era que o aparelho estava fraco e, na verdade, o paciente chegou com a oliva na haste de remoção do aparelho auditivo, tá? Mas não é esse os casos. Eu tô falando de quando a oliva está no lugar certo, o molde também, tá? Então, o aparelho tá fraco, pode ser o quê? O que todo mundo acha que é o que está acontecendo de cara, que é o ganho tá baixo, né? O ganho geral tá insuficiente. É uma das possibilidades, mas ela não é a única. Seleção de potência errada. O paciente tem uma audiometria que requer um receptor de 60, você pôs um de 40, pode ser que fique fraco mesmo, né? Protetor de cera está entupido ou a orelha,
né? Lembrem que algumas vezes a orelha pode estar bloqueada ou parcialmente bloqueada e o aparelho não, né? O receptor, o protetor de cera não, e você vai ter o mesmo problema. Molde ou oliva mal encaixado, mal posicionado, tá? Eu gosto sempre de, quando os pacientes vêm, mesmo sozinhos, né? O que não é ideal, mas eu gosto de pedir para o acompanhante tirar uma foto. Pega o celular do paciente, você encaixa o aparelho da maneira adequada, né? Na primeira consulta, e tira uma foto. Olha, é assim que tem que ficar. A oliva, tá vendo que ela fica escondida? Você nem vê ela aqui do lado de fora? É assim, ela não pode estar aparecendo, né? Enfim. Paciente que mexeu no controle de volume também acontece com muita frequência, né? E é mais difícil de pegar isso, porque como é que você vai saber que o paciente estava mexendo ali, né? Às vezes eles vão coçar o cabelo e aí abaixa o volume, né? E geralmente eu já vi isso acontecer, do paciente falar: quando eu saio da consulta o aparelho está ótimo, só que eu chego em casa, aí eu vou, né? E aí vai diminuindo. Então às vezes você tem um insight para falar: olha, talvez ele esteja mexendo. Então vai lá no controle de usuário, tira o controle, né? Enfim. Defeito elétrico, né? Apesar de defeito elétrico e pilha fraca se relacionarem, né? Talvez mais com intermitência, mas pode ser também. E a audiometria desatualizada. Me surpreende a quantidade de casos que a gente trabalha no suporte técnico, onde a última audiometria já faz 2 ou 3 anos, tá? Ou então, em que supostamente está atualizada e já faz 6 anos que tem aquela audiometria no banco de dados. É muito suspeito. Estou falando de perdas que tendem a ser progressivas. E eu acabei de listar uma lista de causas, né? De colocar uma lista de causas para aparelho fraco. Existem outras, né? Eu só queria trazer esse quadro porque, gente, cada uma dessas causas tem um conserto específico, né? Eu acho que essa imagem fica bem legal porque você vê que a queixa é o aparelho está fraco. Por que ele está fraco? Porque ou o ganho está fraco, ou a seleção está errada, ou a oliva está entupida, ou o molde está mal encaixado. E cada uma dessas causas tem um conserto específico. Ganho fraco aumenta o ganho, seleção errada troca o receptor certo, protetor de cera entupido troca o Rear Clear, né, que é o nosso protetor de cera. E se você realizar o conserto, entre aspas, errado, você não está consertando. Ou então você pode até consertar, por exemplo, o problema não era o ganho, tá fraco, né? Era a cera no receptor. Você foi lá e aumentou o ganho. Provavelmente você consertou o problema, só que você está fornecendo mais ganho do que esse paciente precisa. Você pode estar gerando uma lesão, né? Nesse paciente. Tá bem? Prejudicando ainda mais a audição dele, tá? Uma outra queixa bastante comum, a oclusão, né? Ela se apresenta aí de diversas formas. Eu estou ouvindo embaixo d'água, cabeça oca, parece que está com a cabeça dentro de um barril, ou a minha própria voz, né, tá muito forte, né? A oclusão, ela é uma queixa muito comum, tá? Uma coisa que pega é que as pessoas não fazem o teste para saber se a oclusão ela é física ou acústica, tá? O efeito de oclusão é a percepção que as pessoas têm das frequências graves, geralmente até 1000, 1500 Hz, estarem um pouco ali mais fortes do que o resto, né? Para você simular isso, basta você colocar o dedo na orelha, né, dos dois lados e contar até 5. Esse é o efeito de oclusão físico, né? O que acaba acontecendo, né? A percepção dos graves mais forte, ela pode estar acontecendo por 2 causas. O que todo mundo acha que é um problema físico, ou seja, a ventilação está pequena, eu preciso aumentar. Tá? E de fato é o maior problema. Mas você precisa fazer o teste para saber se ela não é acústica. O que é acústica, né? Sendo causada pela própria amplificação. Então, os canais ali de até 1000 Hz, 1500 Hz que estão muito altos. Como é que eu faço para saber qual que é a causa, né? Porque vamos lembrar, se você erra a causa, você vai provavelmente errar o conserto, né? Então, você vai pegar, vai lá no Inspire, no Profit, no software, e colocar os aparelhos no mudo, né? Aquele desenhinho de alto-falante fica no meio da tela na parte superior. Você vai orientar o paciente a fazer o seguinte: olha, seu João, o senhor vai contar até 5, até 10, né? E aí você põe lá os aparelhos no mudo, fala para ele contar até 5 ou até 10, sei lá. Na hora que ele fizer isso, pergunta para ele: o problema foi resolvido? Se ele falar que o problema continuou lá, né? É um problema físico, porque o aparelho está desligado, né? Se o aparelho está desligado, é uma questão de oclusão física, né? Você precisa abrir essa ventilação para que essas frequências graves não fiquem ressoando entre aquele espaço que vai, né, do acoplador até o tímpano, e elas escapem e aí acabe a oclusão.
Se ele, depois de o aparelho desligado, contou até 10 e o problema sumiu, né, com o aparelho desligado, é porque estava sendo causado pela super amplificação de graves. Então aí você vai reduzir até os canais até 1500 Hz, tá? Ou clique no botão ali de oclusão, que vai até 500 no próprio software. Queixa de estridência, né? Uma percepção maior ali de frequências agudas. Ela vai chegar para você com um som, como o som está muito metálico, o aparelho está muito estridente. Essa outra que é uma pegadinha, que é o som está muito forte, né? Mesmo que seja só o agudo, a pessoa relata que tudo está forte. E se você não entender que é relacionado aos agudos, você vai abaixar todo mundo de maneira errônea, tá? Quais são as causas para a estridência? Né? O ganho forte em agudos, claro, pode ser isso. E aí, de novo, eu sempre ponho a primeira, pessoal, eu sempre estou pondo a que todo mundo acha que é, né? Que é o ganho forte em agudos. Pode ser a saída máxima, né, o MPO, que está passando do limite ali, aquela linha pontilhada preta. Pode ser uma coisa que é inerente à regra prescritiva que você está utilizando. A NAU-NL2, ela tem por característica, né, ter um cálculo prescritivo maior ali, acima de 3.000 Hz. É isso que a distingue basicamente da NAU-NL1, né? Pode ser o período da climatização também. Tem bastantes casos que eu pego em que a queixa é estridência, e são casos em que a pessoa está com o aparelho há 3 dias, 4 dias, sabe? Então, assim, quando o ganho for em agudos, claro, né? Diminua o agudo e sem esquecer de verificar se tem uma relação com a entrada. É só o som forte agudo que está causando isso, ou não? Desde o som mais baixinho também tá, né? Se for o problema com a saída máxima, reduz o MPO. Regra prescritiva, né? A orientação é trocar para E-Stat, né? E-Stat é a regra proprietária da Stark. Regras proprietárias tendem a ser muito mais confortáveis para o paciente, nem que no momento inicial da sua adaptação, vamos supor que você queira utilizar a NAU-NL2. Ok, mas no momento inicial de adaptação, coloca a E-Stat porque é uma regra confortável. Tenta pensar nisso como se você fosse na academia depois de anos sem ter ido, né? E você já quer começar pegando 50 quilos. Você não vai conseguir, né? Seu músculo vai estar destruído no dia seguinte. Então, tenta colocar um peso mais baixo, né? No caso, uma regra, né, que promova mais conforto, no caso aí, E-Stat, e aí depois você troca, depois de alguns meses, né? Se o problema é a climatização, reduzir o ganho em agudos, mas que seja temporariamente. Não esqueça de voltar esse ganho ali para o que o paciente precisa, especialmente, né, depois de você ter feito se você realizou a verificação eletroacústica. E uma coisa que é muito importante para vocês não esquecerem é realizar a pesquisa dos limiares de desconforto, a UCL. O software de programação leva isso em consideração, tá? Muitos não colocam. E em muitos casos a gente orienta a fazer, a pessoa faz, coloca lá no banco de dados e isso já resolve o problema, tá? Porque o software leva a UCL em consideração para restringir a saída máxima do aparelho, tá bom? Esse caso, esse último aqui, na verdade não é uma queixa, né? É o que está acontecendo. A posição da saída do som do aparelho, né? Ou seja, para onde aquele receptor ou o molde está apontando, está errada. Né? Se isso acontecer, ou o paciente pode falar que o aparelho está fraco, ou que está apitando, que não há compreensão de fala, ou que escuta melhor sem o aparelho. Você vê que cada uma dessas 4 aí não tem relação nenhuma uma com a outra. Né? Uma é fraca, outro pode ser feedback, né? E a causa é uma só, o direcionamento do som que está errado. Né? Então você tem que ajustar o encaixe, nova cápsula. E gente, se você está mandando um molde ou um aparelho customizado, né, um Intra, para conserto, mande uma nova pré-moldagem, tá? Mais profunda, se possível. Porque se você for refazer com a cápsula que já está, com a imagem que já está armazenada no nosso sistema, né, existe uma grande chance do problema continuar, porque vai ser baseado no mesmo material escaneado, né, que é o pré-molde inicial. Né? Por via das dúvidas, você já vai enviar para o aparelho, manda junto um pré-molde novo. Tá? Isso é bem importante. Aqui está um exemplo de um produto que a saída do receptor aqui, a saída dele está sendo demonstrada pela seta vermelha, né, pontilhada, mas se você pegar o pré-molde desse sujeito, né, a gente vê que a saída de som deveria estar sendo apontada, né, uns 45 graus para baixo aqui, né, mais à direita.
E com isso, provavelmente, esse receptor está pegando no conduto. Esse paciente deve ter percebido que o som estava fraco, né? E por aí vai. Seleção de potência, né? Eu falei que muitos problemas são causados por seleção errada de potência e de ventilação, tá? Essa é a nossa ferramenta, a gente disponibiliza em todo o treinamento. Se você não sabe o que é isso, entre em contato com o nosso suporte técnico, nosso time de audiologia, para a gente resolver. Basicamente, você vai pegar o limiar de 2.000 Hz do exame do seu paciente e você vai pôr o limiar nessa régua preta aqui e ver onde ele cai. Então, por exemplo, 2.000 Hz na orelha esquerda deste paciente está em 45. Então, ele precisa de um receptor L, né, ou 40, né, se você trabalha com a linha Evolve ou anterior. Tá bem? Se você estiver trabalhando e o limiar cair, por exemplo, em 60, 75, 85, que são regiões marginais entre a escolha de receptores, pega o mais forte, né? Então, se fosse 60, pegaria um receptor M, ou 50, né? E por aí vai, tá bem? Se você selecionou errado, né, as queixas possíveis são, pode ser que o aparelho está fraco, ou forte demais, se você fizer o inverso, né? Ou som distorcido, né? Existe algumas exceções para as perdas que são muito, muito inclinadas, né, de você pegar mais forte do que o prescrito aí por essa ferramenta de referência que a própria Stark disponibiliza, né, mas costumam ser as exceções, tá? Perdas mistas também, tá? E eu digo isso porque às vezes as pessoas têm uma impressão de que, mas os graves estão muito bons e o agudo está muito ruim, então eu vou pegar um receptor bem forte, o mais forte possível. Não é bem assim, pessoal. Por quê? Porque existe uma questão por trás que não é só a potência, né, no geral. Quando você pega um receptor de 50 dB, você não tem 50 dB em todas as frequências, tá? Existe uma questão de qualidade frequencial que vai influenciar muito fortemente. Essa ilustração que você está vendo aí, essa caixa, você provavelmente já parou ao lado de alguém num semáforo com um som no último, né? E você já deve ter observado esse equipamento. É bem interessante porque se você observar, a gente tem caixas grandes e caixas pequenininhas, né? Quase um quarto ali do tamanho da grandona, tá? Quando a gente fala de ondas graves, a gente está falando de amplificadores, né? Que eles amplificam melhor os sons mais graves, tá? Os sons graves, gente, são sons que têm comprimento de onda maior, tá? E sons que têm comprimento de onda maior, se a gente lembrar lá a definição, né, do que é a onda sonora, como que ela se propaga, né? Ela se propaga a partir ali de movimentos de compressão e rarefação das partículas de ar, né? E com isso, caixas maiores, como essa de baixo, conseguem movimentar partículas de ar, mais partículas de ar do que caixas pequenininhas. Então elas têm, né, como característica amplificar melhor, com uma qualidade frequencial melhor, os sons graves, tá? Enquanto as caixinhas pequenininhas, elas são responsáveis por amplificar os agudos. Por quê? Porque o agudo tem um comprimento de onda pequenininho, com uma velocidade que se propaga a uma velocidade muito maior, né? Precisa se movimentar muito rápido. O que eu quero dizer com isso se você olhar os receptores aqui à direita, quanto maior a potência, né, melhor a qualidade frequencial dos graves, tá bom? Não que ela só amplifica grave, não é isso que eu estou falando, mas a qualidade dos graves é melhor. Tá? E se você tem um problema no agudo, né, que é o que mais acontece nas perdas, que são as perdas descendentes, pode ser sim. Então não tenha um preconceito de que caixas menores têm menor amplificação, porque às vezes elas têm a amplificação melhor dos agudos. Tá? Seleção da ventilação desses aparelhos. Tá? Mesmo princípio, só muda o limiar que a gente trabalha, tá bom? Então você vai pegar 500 ou 750 Hz caso você tenha medido essa. E aí você vai ver qual é a ventilação que ela aparece. E também aqui mostrando como você seleciona as olivas, se você está trabalhando com oliva ao invés de ventilação. Beleza? Então vamos lá, se a gente pegar esse exemplo aqui, tanto a orelha esquerda quanto a direita estão em 30, né? 30 dB em 500 Hz. Me daria uma ventilação entre a ventilação 3 ou a ventilação Airos, tá? Você pode pegar a ventilação Airos, né, a mais aberta, um limiar bastante baixo ainda, tá bom? E se você estiver trabalhando com olivas, até 40 dB, então, oliva aberta. Depois disso, oliva fechada até 65 decibéis. E depois de 65 é importante que vocês trabalhem com moldes, tá? A escolha errada da ventilação vai te trazer uma sensação de oclusão do seu paciente, ou microfonia, porque o som escape é retroalimentado, ou ainda subamplificação, porque os sons escapam
e não chegam no tímpano, que é onde a gente quer que eles cheguem. Em relação às olivas, pessoal, eu gostaria de falar, né, pedir que vocês de fato seguissem isso aqui, né? E eu vou mostrar com números, porque os números não mentem, né? A Stark fez um trabalho ali realizando uma medida de escape acústico, né? Então um tubo sonda foi colocado à saída aqui, né, do bowl da concha, e com 3 tipos de adaptação: oliva aberta, oliva fechada e oliva dupla, né, oliva power, tá? Todas essas curvas, elas foram normalizadas com os valores medidos com um molde, tá? Um molde sem ventilação que representa a vedação absoluta, né? Então a gente sabe que um molde sem ventilação é praticamente zero ali o quanto que a gente tem de escape acústico. Então esses valores medidos para cada uma das olivas foi normalizado em relação ao medido com o molde. Se você olhar aqui, ó, especialmente antes de 1000 Hz, né, a oliva aberta chega a perder 25 dB, é muita energia acústica, né, que é perdida com uma oliva furadinha. Isso porque as nossas olivas nem são super abertas, super vazadas, né? Já a oliva fechada perde um pouco menos, mas ainda assim bastante. E mesmo a oliva dupla, que é um argumento das pessoas, geralmente, mas eu ponho a oliva dupla, ela perde até 10 decibéis dos graves nas adaptações, tá? Para quem se interessar em ler o trabalho completo, ele está em inglês, né? Você acessa aí através do QR Code ou pega o nome aqui do trabalho e joga no Google que você encontra também. Eu sei que existe uma questão relacionada ao uso de moldes, né, do trabalho que dá, de tirar para moldagem. Às vezes o paciente ainda está em teste, mas isso não é uma desculpa, uma vez que nós temos moldes padronizados. O que é isso? Molde para você ter em estoque, né? A gente tem 3 opções, tá? O molde Helix eu não estou contando aqui para isso especificamente, porque o molde Helix não veda nada, né? Ele serve como se fosse uma oliva, nos casos daqueles pacientes que têm dificuldade de ter a oliva, reter a oliva no conduto, né? Então você pode usar, ele é perfeito para isso. Essa parte mais grossa, ela fica entre a Helix e a Anthelix, tá? Gerando uma grande retenção. Mas meu foco é nesse canal Lock aqui, porque ele é bastante denso, ou seja, veda bem legal, tá bom? E também tem o canal Oco, que veda um pouco menos. Então eu teria em estoque principalmente esse canal Lock aqui, que vem em 3 tamanhos, tá? Ele já vem o par, tá? Da orelha esquerda e direita. E só para vocês saberem, esses moldes, eles foram criados pela Stark a partir de milhares e milhares de pré-moldes que vocês, não só do Brasil, né, do mundo inteiro, mandam para a Stark, e eles viram pontos que são comuns, apesar das orelhas cada um ter uma, né, ser uma coisa bem individual, tem pontos em comum nas orelhas, e eles criaram esses moldes padronizados a partir delas. Então você utiliza esse molde, né? Você viu lá a ferramenta. Poxa, meu paciente precisaria de um molde, né? 500 Hz está acima de 65 dB, ponha um molde padronizado. Pergunta para o seu consultor comercial como que você adquire, tá bom? Ou pergunta no nosso suporte técnico também. E aí você põe o paciente em teste, ele gostou, aí você troca, né? Põe de fato ali um molde personalizado para ele. Para fechar essa parte, né, das possíveis causas, né, só para organizar, né, a gente viu que existem causas físicas, causas acústicas, problemas da tecnologia, né, em muitos casos também as pessoas elas exigem, ela tem um aparelho de tecnologia básica e exige o comportamento, né, de um aparelho de tecnologia avançada, né. Um exemplo disso, às vezes as pessoas emprestam aparelhos porque o do paciente está para conserto e a pessoa se maravilha. É a mesma linha de produtos, só muda a tecnologia, né? Claro, porque o aparelho premium tem um processamento, né, uma resolução frequencial, algoritmos de redução de ruído mais agressivos, né, que são melhores ali, né, nesse sentido de permitir maior redução, e enfim. E expectativas também, né? Às vezes, problemas relacionados à expectativa errada do paciente, tá bem? Alguns recursos, né, que a gente oferece, né, para que vocês resolvam queixas. Primeiro é o Edge Mode ou Edge Mode Plus, dependendo da sua linha de produtos, né? É uma função muito simples de usar. Quem tem o nível Premium aí pode programar para dar os 2 tapinhas, né, o toque duplo e já ativar. Ele é uma função de inteligência artificial, né, que pega, uma vez ativada, ele lê o ambiente, identifica porque ele foi treinado com diversos cenários acústicos e realiza, né, milhões de ajustes por hora, né, até 80 milhões de ajustes por hora para garantir um som de qualidade, tá? Ela ajudou muito essa função, eu acho ela fantástica. Todo o treinamento, né, eu falo que é a principal
função, né, que a gente trabalha, mas isso não exime o profissional fonoaudiólogo de investigar a queixa, tá bem? Se você vê que é uma queixa persistente, tá bom? A gente tem um guia de resolução de problemas, tá? É um PDF que você pode escanear esse QR Code ou pedir no suporte técnico. Tem os principais problemas ali que a gente consegue resolver, principalmente através do software, tá bem? Uma meio que novidade, né, que é a capa de microfones de Intra. Aqui a gente está vendo um aparelho com um SIC, que a capa do microfone está totalmente bloqueada por cera, tá? E aí você tem que trocar a capa. Antes era trocado apenas na assistência técnica, agora a gente já tem a ferramenta para disponibilizar para vocês. Então pergunta para o seu consultor comercial sobre capa de microfone de Intra. Existe esse palitinho verde. E como você deve ter visto, parece o Hear Clear, né? O que troca o filtro do RIC, né? Numa ponta tem o filtro novo, na outra você retira aqui o antigo. Só tem que ficar com uma atenção especial para o modelo de aparelho. Se você tem um aparelho invisível, né, o IC, ou o SIC10, ou o SIC312, é esse palitinho verde aqui. E também peça na cor, o filtro tem que ser na cor do faceplate, né, para não ficar destoando. Já se você trabalha com ITC, ou com IT recarregáveis, é o palitinho branco, né? Também atenção aqui para a questão da cor, tá bem? E a última etapa dessa aula é sobre testar hipóteses, tá, gente? O processo de resolução de queixas é um grande teste de hipóteses, tá? Tô falando isso porque nem tudo necessita ir para assistência técnica, para reparo. Tá? Eu falo por experiência, é muito comum receber aparelhos que, se vocês tivessem entrado em contato com o nosso suporte técnico, a orientação poderia ter salvado o dia ali, você devolveria no próprio dia o aparelho para o paciente, né? Especialmente questões de conectividade. Muitos casos também podem ser resolvidos na própria clínica, tá bem? E a nossa equipe de suporte está lá. Mesmo você não precisa saber realizar os testes, né, necessariamente, mas a gente te orienta para isso. Um grande problema de sair enviando tudo, mesmo que esteja na garantia de você enviar para a fábrica, é que o paciente vai ter o tempo do correio da ida, o tempo da análise pelo nosso time de reparos, o que vai sobrecarregá-los, e também o tempo da volta, né? É um tempo grande para o paciente ficar sem desfrutar do aparelho auditivo dele. Tá bem? Eu vou trazer então exemplos reais que a gente já recebeu aqui. Meu objetivo é tentar fazer com que vocês entendam como conduzir um processo simples de teste de hipóteses, né? E basicamente, gente, a gente vai controlar variáveis, né? O que está envolvido na queixa e como que você vai controlando a variável. O que é isso? Testar uma coisa sem mexer na outra, tá? Isso é uma coisa fundamental, né? O que a gente chama de ortogonalidade, né? Mexe em uma coisa por vez, senão você não sabe o que está causando, tá bom? Então vamos lá, a queixa. Meu aparelho não carrega, tá? Então, ok. Se um aparelho não carrega, aí já não é aquele caso que eu mencionei, que era cera, não. Você já inspecionou, viu que está tudo bonitinho, né? Não é o filtro. Se o aparelho não carrega, só pode ter dois atores nesse sistema aí que estão com problemas. Ou é o carregador ou é o aparelho. Tá? Então vamos lá, carregador do paciente, aparelho do paciente, não funciona, certo? Ok, não está carregando. Então o que a gente vai fazer? Por escolha própria, né, não tem uma lógica por trás, vamos trocar. Pega um aparelho do seu estoque, põe um aparelho novo do seu estoque. E por que um novo? Né? Porque novo, ou enfim, não precisa ser novo, eu digo um aparelho diferente. Porque a chance de dois aparelhos que não tem nada a ver um com o outro apresentarem problema é mínima. Né? Não vou falar que é zero porque nunca é. Né? Deu falha novamente. Né? Peguei um aparelho novo, ou seja, todo aparelho neste carregador não carrega. Então vamos trocar o carregador? Pegamos um carregador novo do estoque. Os aparelhos aí não importa se é o primeiro, se é o segundo, se você pegou um terceiro. Funcionou. O que você conclui? O problema está no carregador. Tá? Eu digo isso porque já teve casos de pessoas que enviam um aparelho para o carregador, pro reparo, e não é resolvido o problema. Se o problema está no carregador, se você fez esse teste, você sabe quem é que está com o problema. Tá? Esse caso em específico, né, esse é o mesmo caso, tá? A gente, se você olhar no vídeo, olha, pôr o play aqui, ó. Dá para você observar as luzes piscando bem rapidinho, né? Se você é atento ao carregador em questão, né, que é um carregador Starlink 2.0, você sabe que só existem dois padrões de luz, né? O padrão piscando devagar, né, que está carregando, ou o branco sólido ali, sem piscar, né, que quer dizer que já está carregado, tá bem?
E no manual de instruções diz, né, que se estiver piscando rápido é para ser enviado para a assistência técnica. Tá bem? Um outro caso, aparelho ruidoso. Né? O aparelho está emitindo um som do tipo estalo, né, do lado direito. Vamos lá então. Tá aqui os nossos atores, né? O aparelho e o receptor. Não está funcionando. Ok, então vamos fazer uma troca de receptor, né? Mesmo aparelho do paciente, né? Ou melhor, perdão. A gente pegou então um novo receptor e um novo aparelho e funcionou. Qual que é o problema de ter feito isso? Você não sabe quem está com problema, você trocou tudo, né? Então não, isso não é uma forma adequada de se fazer o teste, tá? Mantém então ali, né? De novo, repetir a situação inicial, não funciona, né? Tá com estalo ali do lado direito, trocamos o receptor. Ao trocar o receptor, funcionou? Resolveu o problema? Então o problema estava no receptor. Tem casos que você troca 3, 4 receptores e não vai para frente. O problema é o aparelho, né? E a autoverificação te ajuda muito a verificar isso. Essa queixa chegou bem recente no suporte. O paciente com um iPhone 14, né, tem um Evolve i2400, reclama que o som fica cortando. E aí entra aquela coisa principal que eu falei no começo. Investigue, faça perguntas. Por quê? Pode ser uma intermitência, pode ser pilha fraca, pode ser antena de conectividade com defeito, né? Era só o som da transmissão, o que já é importante você saber, porque é o som só da transmissão, que ele é uma entrada diferente do som da amplificação, gente. O som da amplificação do aparelho normal ali, qual que é a entrada? Microfone. O som do celular é outra entrada, né? Que é o celular. Se as duas estão com problema, provavelmente é o receptor, né? Se só a transmissão está com problema, é algo naquela transmissão ali. Vamos ver o que é que aconteceu, tá? Se você também, né, já está mais inteirado ali dessa questão tecnológica, você sabe que o iPhone tem uma qualidade de transmissão muito boa, né, de áudio. É muito estável. Então a chance de ser a transmissão do iPhone é mínima. Aí a gente conversou com a fono, ela perguntou para o paciente as questões que a gente levantou, né? É o tempo inteiro que corta? Qual que é a situação, né? E aí o paciente falou que era quando ele estava digitando, ou então às vezes do nada ele estava andando, né? E aí ele cortava o som do aparelho. Depois de fazer umas perguntas que eu não vou entrar no detalhe, a gente foi entender que isso estava relacionado com notificação, com quando ele estava digitando, que é o que ele falou, né? Gente, os celulares, além da transmissão do som de música, Spotify, vídeos, ligação, existem os sons do sistema, que é o som de bloquear a tela, desbloquear, é o som da teclinha do teclado quando você digita. Esses sons também são transmissão, né? E aí bastava, então, o paciente desligar os sons da transmissão. Aí eu pus até uma colinha embaixo no iPhone e também no Android, né? Para que ele resolvesse esse problema, tá bem? E aí, por que eu também trouxe esse caso, né? Você vê que era um problema tão específico que só foi possível vir à luz depois de investigar. Se você pega de cara o que vem, o som fica cortando, intermitência, manda para assistência técnica, o aparelho está intermitente. Ele vai receber um aparelho novo e vai continuar intermitente, porque a causa raiz daquela queixa era desabilitar os sons do sistema do celular dele, tá bem? Então eu espero que eu tenha conseguido deixar bastante claro para vocês que a resolução de queixas é um processo complexo no sentido de que, não que é difícil, mas que é um processo que exige, né, aquelas 3 macro etapas que eu trouxe, né, que é descrever a queixa no detalhe, investigar, inspecionar orelha, aparelho, receptor, oliva, né, e no final ali realizar as correções, né? E a correção você vai acertar de cara? Não, a gente não chegou nesse insight que era o som do sistema de cara. A gente vai testando as hipóteses, né? Você vai trocando. Primeiro você troca o receptor, né? Depois você troca talvez a oliva, e aí você vai, claro, nada arbitrário, né? Coisas que se relacionam ao tema ali. Eu peço sempre, quando eu tenho suspeita que é algo relacionado à conectividade, eu peço para fazer o seguinte: deixa o Bluetooth desligado por um dia, veja se some. Se some, é algo relacionado à transmissão. Se não some, não era, né? Porque não tem transmissão. Então assim, vai fazendo esses testes. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas a gente acaba chegando na solução, tá? Espero que eu tenha deixado esse processo um pouco mais claro para vocês. Mais dúvidas, podem entrar em contato com a nossa equipe de audiologia. Vai ser um prazer atendê-los ou atendê-las. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.